Kátia foi abduzida. Vamos lá, então. Delamé é um economista que acredita na transversalidade das disciplinas como fonte de inovação e conhecimento. Tem se dedicado a estudar cenários e tendências, tais como as publicações de Yuval Harari, Sapiens e Homo Deus, e a estudar o relacionamento italiano para entender as origens do humanismo, que mostra sinais de esgotamento frente ao avanço da tecnologia e dos algoritmos. Inclusive, já tivemos diálogos sobre esses temas aí, quem quiser, a gente pode retomar, e foi um dos primeiros, mas a gente tem a gravação, hein? Dá para disponibilizar o link. Já o José Martins é engenheiro, especialista em controladoria e finanças e em gestão de sistemas de saúde, é representante do nosso patrono, né, o Dr. Osiris Silva. Então, muito obrigada pela participação de todos, sejam bem-vindos. E aí vamos começar, então, com a primeira pergunta. Esse diálogo, a gente organizou ele em algumas perguntas, assim, para os nossos palestrantes. E eu vou fazer a primeira pergunta para vocês comentarem um pouquinho. Como ser sustentável em tempos de pandemia, né? Isso que a gente veio falar hoje. Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é sustentabilidade, como a pandemia afetou ou impulsionou empresas e consumidores para o ser sustentável. Vou falar um pouquinho de como que aconteceu essa mudança aí, no ponto de vista de vocês que estão aí nas empresas e viram esse furacão do dia para a noite mudar a nossa realidade. Martins, quer começar, por favor? Bom, na verdade, a pandemia, ela, me parece, transformou as empresas, ou vem transformando e vai continuar transformando as empresas por muito tempo. E a questão da sustentabilidade, ela entra nesse diálogo das empresas a partir daqui de uma maneira definitiva, me parece. Eu acho que não há mais espaço para você pensar em como é que você vai levar a tua empresa para frente se você não trouxer o tema da sustentabilidade para dentro da tua empresa. Nós já fizemos isso, só para ilustrar para você, quando a pandemia iniciou, lá no primórdio dela, quando ainda tudo parecia muito incerto, estava tudo muito ameaçador, a CBM, estabeleceu duas diretrizes absolutamente objetivas e muito claras para que a gente pudesse enfrentar essa situação aí. E tem tudo a ver com a sustentabilidade, porque ela vem, nós focamos muito, até pela característica nossa, o S, né, do social. A primeira premissa, a primeira diretriz foi proteger a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos acionistas e de todos os seus familiares. E a segunda diretriz foi priorizar a manutenção dos empregos. Então, com esses dois eixos, nós redesenhamos as ações que nós precisávamos tomar, e eu estou falando isso no momento lá atrás, lá em março, abril e maio do ano passado, quando nós não sabíamos ainda nem para onde ia a pandemia. Para você ter uma ideia, eu tinha uma ideia de que a pandemia, quando chegasse em agosto, setembro, já estava tudo certinho, do ano passado, tá? Imagina, né? Então, isso tem que, esse tema, a sustentabilidade, tem que permear hoje as empresas. Eu acho que não existe mais como você afastar isso dos negócios. Ricardo? Muito bem. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma satisfação compartilhar essa cátedra. Eu sempre aproveito a oportunidade para agradecer o espaço que a cátedra dá. Como vocês sabem, eu sou sócio fundador da cátedra. A Rebeca não deixa eu mentir sozinho. Acho que o Martins também e outros tantos, né, estão aqui hoje. Mas, assim, sempre a cátedra foi um lugar absolutamente democrático e sem censura para a gente se manifestar. Eu gosto de sempre lembrar isso, porque eu acho que esse é o espírito da cátedra, né? Essa diversidade de opiniões coexistindo e tendo uma dialética que nos leva a uma evolução, né? E não é aí bandeiras partidárias nem posições irreversíveis, mas é uma dialética de diversidade de pensamentos que nos faz evoluir. A cátedra sempre propiciou esse ambiente para a gente poder exercitar isso. Então, sou muito grato, porque eu sempre tive acolhida, por mais absurdas e as ideias que eu trazia, elas sempre eram aceitas sem nenhuma censura, tá?
Então, sempre uma oportunidade, uma satisfação estar com vocês. Bom, com relação a esse contexto da sustentabilidade e, obviamente, impactado esse contexto pela pandemia, eu queria começar a nossa conversa aqui observando duas questões, né? Ou três questões aí que são extremamente basais e importantes, né? A primeira delas é a questão de que nós nos vimos, eu acho que pela primeira vez aí da era moderna, numa agenda absolutamente global e única, que nos fez, de certa forma, ver um aspecto da fragilidade, né, da sociedade e da vida na Terra. Assim, nos tempos modernos, né, a gente nunca teve uma evidência tão grande, né, de que a vida estava sob ameaça e que nós somos frágeis enquanto planeta, né? Nós ficou exposto uma fragilidade que até então nós não conhecíamos. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque ele gera nas agendas de sustentabilidade, né, uma certa emergência e uma certa, por que não, preocupação, né, de colocar isso de fato numa agenda global, de que fenômenos dessa natureza eles certamente poderão e deverão se repetir no futuro. Nós tivemos essa prova, esse sacolejo aí da pandemia, e a gente sabe que não vai ser o último, né? Talvez demore mais décadas, talvez não seja para a nossa geração, mas eventos dessa natureza de alcance global e de gravidade global, como essa pandemia, nós nunca tínhamos sentido na pele. Isso é, de fato, o que aconteceu. Se a gente olhar as guerras mundiais, né, que são aí também fraturas muito sérias, mas elas também foram localizadas, né? Não é todo mundo. Se a gente olhar os fenômenos climáticos de desastres climáticos, eles são pontuais, eles não têm essa abrangência. Tem as outras pandemias, mas também, em outros tempos, não teve esse alcance tão global e tão devastador como que a gente teve agora. Então, isso me faz pensar duas questões importantes. Uma é expor essa fragilidade enquanto planeta, né, enquanto civilização, enquanto sociedade, expor isso de uma forma muito eloquente, tá? E, por outro lado, as próprias pessoas que passaram por essa situação certamente viveram uma expansão de consciência, né? Então, esses dois fatores, que são, na verdade, consequências do mesmo fenômeno, fazem com que a gente olhe a ESG, né, de uma forma diferente do nível pré-crise, ou pré-pandemia, melhor dito. Ou seja, hoje, quando a gente olha a letrinha lá, que a gente já tinha essa percepção, né, que a ESG já ou seja, essa percepção de que você não pode ter um desenvolvimento baseado somente no retorno ao acionista, que isso é incompleto, né, isso já existia, essa emergência da ESG enquanto modelo sustentável já era emergente, mas ela não era tão evidente como está agora, né? Então, eu acho muito difícil você olhar hoje para as três letrinhas da ESG e não pensar coisas diferentes do que a gente pensava antes da pandemia. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? Ou seja, a partir do fenômeno da pandemia, o que muda nas três letrinhas aí das ESGs, enquanto futuro, enquanto desenvolvimento desse conceito de sustentabilidade? Porque eu tenho certeza que nós não passamos por essa pandemia, ou não estamos passando essa pandemia, sem nenhum impacto, né, no que essa agenda da ESG e uma agenda global de ter uma pauta efetivamente global e abrangente ao mundo inteiro, né, evidenciou, tá? Porque aí nós vamos ver se sentiu desafiado, né? O E do ESG, do ambiente, né? Principalmente pela questão sanitária, né?
A questão social, né, o Martins aqui exemplificou, você teve uma questão, uma preocupação de manutenção do emprego, por outro lado, você teve muita demissão também, precarização das relações de trabalho. O que eu tenho lido também é que avanços sociais de décadas voltaram atrás em função da pandemia, ou seja, avanços sociais que a gente tinha observado em países, sobretudo na América Latina, retrocederam décadas, né? Então, o S da ESG também é muito evidente e exacerbado, e nem vou dizer a questão da governança, né, que foi, assim, extremamente colocada à prova, né, e essa é uma discussão gigantesca, né, até que ponto essa governança, tanto em nível privado como em nível público, ela foi competente ou não para superar o primeiro problema concreto, real, global e devastador que a gente tem que enfrentar de forma coletiva enquanto sociedade global. Então, essa seria um pouco a minha reflexão aqui para a gente começar a conversa, né? Mas, assim, o que muda nessa abordagem de ESG, né, antes e depois da pandemia, né? E, no meu singelo ponto de vista, ele mostra uma fragilidade, né, enquanto ameaça a sociedade e a própria vida na Terra, por um lado, e, por outro lado, uma expansão de consciência, né, de, obviamente, quem sobreviveu e quem passou por isso, vai ter uma expansão de consciência diferenciada a partir desse fenômeno, né? Ou seja, para fechar, nós certamente vivenciamos um fenômeno extremamente de extrema ruptura, né, no que diz respeito à organização social e produtiva, talvez do século, né? Tá certo que o século está no começo, mas é evidente, ou seja, quando a gente se distanciar, quando a história contar isso, provavelmente irá contar esse fenômeno como um grande momento de ruptura, porque nós não conseguimos, e esse é o conceito de revolução, né? É que você não consegue voltar ao estágio anterior, ao que era antes. Isso é a revolução, né? Quando você tem quebras de estruturas, rupturas, que são tão significativas que você não consegue voltar à condição anterior, aí você tem revoluções, e isso a gente está vendo acontecer no nosso cotidiano, né? Na questão do trabalho remoto, na questão das discussões, do comportamento, né? Que às vezes as pessoas ficam pensando, né? Eu tenho uma casa, né? Eu vou ter que conviver com essa casa. O que era um dormitório virou um lar que você tem que acomodar 2 home offices e 2 crianças em aula home. Então, você tem 4 escritórios que você tem que acomodar numa casa, né? E você, que é o Martins lá, que é o executivo, top executivo, está na mesa da cozinha lá, né? Lá do lado tá esquentando a pizza de ontem, e, com cheiro de pizza e trabalhando lá, né? Então, essa é a caricatura um pouco, né, da redescoberta e da grande transformação que a gente está vivendo, né? Mas, assim, eu acho assim, quem sobreviver vai mudar, já mudou, né, e vai mudar muito. Então, não quero me alongar, só vou deixar esses pontos aí para a gente discutir e conversar, que é o que importa, né? A percepção de fragilidade da sociedade, né, e sociedade enquanto universalidade mesmo, né, que quão frágil nós somos, né? E a outra é também um contraponto, que é a expansão da consciência, né, das pessoas que viveram esse momento histórico de tanta ruptura, tá? Então, para aquecer as turbinas aí. Obrigado. Isso. A Bárbara está com a mão levantada, eu acho. Eu queria comentar rapidinho só a história de casa, né? O escritório em casa, fora as reformas, né? Você tem que lidar com o povo em home office, mais as crianças, mais as reformas que você achou que deveria fazer nesse período para adaptar todo mundo em casa, é um caos, né? E as separações, né? Que teve muita gente separando e que não deu certo ficar em casa, todo mundo junto.
Então, É só para verdade. avisar, eu vi ali que o link do Simpla avisaram a gente, já retoma aí, Bárbara, que está quebrado o link que está no Simpla, então a gente já está colocando um novo link ali, então já vai ser configurado. E, Bárbara, o Delameia estava falando, além dessa questão, né, da casa, que antes era um dormitório, e agora a gente teve que conviver com o nosso lar e reformas, né, e tudo mais, ele também falou da agenda global, né, e como mestras formadas pelo ISAI, o Mário tem alguns mestres formados pelo ISAI participando também, a gente pode falar um pouco também dessa agenda global, eu quero trazer isso, do atraso que teve, né, na Agenda 2030. Então, para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de indicadores, de que medem o impacto que as empresas estão causando na questão do I, que é o environment, que é o meio ambiente, o social, e na governança, que é o ISD. Então, é por isso que a gente está falando desses 3 indicadores. E o ESG, agora, ele está mudando a chave. Tem um artigo até que o Dr. Norman, que é o presidente do ISAI, ele escreveu esse mês, que o título do artigo é Viramos a chave para o capitalismo consciente, em que ele traz a influência dos indicadores ESG no mercado, né? Porque agora os investidores estão pressionando as empresas, estão pressionando até mesmo os governos, né? Para tomar uma posição. E um exemplo disso, uma posição perante o relatório, por exemplo, do IPCC, que trouxe, né? Fundamentou ali que todas essas crises ambientais e eventos extremos, que vão ficar cada vez mais recorrentes, são frutos da ação humana. Então, eu queria chamar o Martins para comentar com a gente um pouco como o grupo CBM ele está desenvolvendo, como está trabalhando com indicadores ESG, como incorporou, né, o ESG na estratégia da empresa. Martins, por favor. Claro. Eu comentei com vocês, eu acho que eu só queria retomar uma fala do Delameia que me parece assim, muito significativa para todos. Ele falou de ruptura. E eu acho que esse é o ponto realmente. Eu acho que quando você vive uma situação global, que nem essa que nós estamos vivendo, ela gera uma ruptura definitiva. Eu acho que as empresas precisam entender isso definitivamente, porque senão elas vão ficar para trás. E esse é o nosso entendimento. Então, quando você me pergunta o que levou a CBM, né, como é que a CBM está vendo ou ela está se importando com o tema ESG, nós enxergamos nisso tudo, nessa maçaroca de emoções e de desinformação e de novas informações, nós identificamos 3 razões principais aqui dentro que a gente concluiu que deveríamos nos importar mais com o ESG. A nossa empresa não é uma empresa grande, mas ela é uma empresa que ela está focada no futuro. Então, nós começamos a enxergar isso e aí a gente identificou, primeiro, a gente identificou que o interesse de investidores e consumidores está fazendo as empresas se reinventar. Então, isso está gerando uma nova onda de desenvolvimentos, de relacionamentos, e a gente percebeu que está fazendo essas empresas, todas não, mas está fazendo muitas empresas se reinventar. E nós não queríamos ficar atrás disso. Então, esse foi um indicador que disse o seguinte, gente, começa a olhar para isso porque faz sentido e se nós também queremos estar à frente, se nós não queremos ficar atrás, nós temos que nos reinventar. Segundo ponto que nos levou, uma razão que nos levou também a focar mais no ESG, é que, se vocês perceberem, a regulação que está vindo aí, está forçando temas ESG nas nossas agendas, e no nosso caso, ainda que no nosso setor, isso não é forte, isso não está acontecendo muito fortemente, mas nós sabemos que isso vai acontecer. E, de novo, dentro da filosofia do nosso projeto, nós queremos estar um passo à frente. Então, não tem jeito, se a gente quer estar um passo à frente, a gente tem que novamente estar olhando para as 3 letrinhas aí, né, do ambiental, do social e das pessoas.
Então, nós precisamos entender isso dentro da corporação para saber o que fazer. E o terceiro vetor que nos levou como razão para a gente se importar com o ESG, a gente tem analisado aqui muitos balanços de companhias que têm foco em ESG. E aí a gente começou a perceber, isso não é de agora, já é de algum tempo, a gente percebeu que elas vêm gerando sistematicamente melhores resultados acima da média. Então, a gente disse assim, isso está em linha com o que a gente busca. Então, esses três vetores nos levaram a dizer o seguinte, gente, está na hora da gente começar a se preocupar com ESG. E aí tem uma situação, eu acho que muitas empresas ainda não estão se preocupando porque não olharam o que isso pode trazer, o que isso pode agregar nos seus negócios. Muita gente acha que é modinha, muita gente acha que não, isso aqui é só mais uma certificação de ISO, daqui a pouco vão ter indicadores, aí já tem consultorias fazendo indicador de tudo quanto é jeito, e aí então eu vou me certificar e vou ter mais isso e mais aquilo, e aí vou ficar bonito na foto, mas nós entendemos, assim como a ISO, nós temos ISO, e eu sempre disse aqui, desde a primeira certificação e desde a primeira verificação que nós passamos aqui, eu disse assim, gente, nós não estamos interessados em ter ISO para colocar na parede, nós estamos interessados em ter ISO para melhorar nossos processos. A mesma coisa me parece agora com o ESG, nós não estamos interessados em angariar indicadores interessantes, até podemos vir a ter e com certeza vamos buscar isso, mas não que isto seja o fundamento para ir buscar a agenda ESG para colocar ela dentro das nossas decisões estratégicas. Então, essas razões nos levaram definitivamente a gente se importar muito mais com ESG, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Entendi. Gente, os indicadores, ó, trago alguns números aqui, segundo a US Business Roundtable, de 2014 a 2019, os investimentos orientados para ESG representaram um aumento de 68%, atingindo a marca de 30 trilhões de dólares em 2019. Então, mesmo, as empresas estão investindo, né? Veio para ficar ainda agora, né? Que é a década da ação, que para cumprir a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, 169 metas. Nós temos aí 9 anos, considerando que daqui a pouco está acabando o ano, então o tempo está correndo para a gente conseguir atingir esses objetivos. E eu quero trazer um pouco do Yuval Noah Harari, aqui chamar o nosso colega, o Ricardo Delameia, porque o Yuval ele fala bastante sobre a pandemia, fala bastante sobre essa questão da ruptura. Né, Ricardo, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre relacionar, né, o Homo Deus, a obra do Yuval e relacionar um pouco a pandemia e a sustentabilidade, por favor? Muito obrigado, Kátia. Eu fico agradecido pela... Esse é um convite irrecusável que você faz, né? Então, fazendo um contraponto aí com o Harari, né? O Harari vai falar muito sobre a questão da integração e da cooperação em escala global, né? E ele diz que um dos fatores com que faz com que a sociedade evolua e se torne mais complexa é a capacidade de você cooperar com pessoas que você não conhece intimamente, né? Que você não tem intimidade, né? E isso fica muito evidente quando você pensa na vacina, né, do Covid, ou seja, isso foi, de fato, um esforço global e, assim, acho que ninguém fez esse estudo, assim, mas se você pensar, as vacinas que nós temos hoje são frutos de cooperação de quantas pessoas em escala global, né? Milhares, milhões, talvez, né? Ou seja, se hoje a gente consegue ter uma vacina contra o Covid, né? Isso é resultado de um esforço humano incomensurável, né? Numa cooperação humana muito impressionante. Então, isso é uma coisa que o Harari falava, na verdade, isso é importante ressaltar, antes do Covid, né, Kátia? Então, essa é uma coisa interessante que, de certa forma, vamos dizer assim,
se tangibiliza enquanto profecia ou quanto fundamentos aí do Harari. Por outro lado, né, o Harari ele vai falar que a gente termina o século, né, com grandes avanços e que a sociedade é bem sucedida em resolver 3 grandes problemas da humanidade, né? Um, que é a guerra, né? Que é a peste, a doença, certo? Então, e o outro, agora me foge a memória, mas e a fome, tá? Então ele diz assim, olha, a humanidade termina o século bem sucedido em resolver 3 problemas que existiam desde lá do Homo sapiens. Ou seja, você consegue grandes avanços, ele chama de peste, mas é a saúde, né? E o que, de certa forma, se reverte um pouco, essa profecia dele, com a própria pandemia, né? A pandemia, não, na verdade, abala um pouco essa premissa, mas ele diz o seguinte, a humanidade sempre conviveu, ele fala até o homem da Idade Média, quando nascia, ele sabia que ia ter que enfrentar 3 problemas, tá? A fome, que você vivia num limiar de fome, né? As pessoas, até pouco tempo atrás, se a gente for, não precisa ir longe, Kátia, os imigrantes que vieram para cá, eles não vieram porque que quiseram, né? Eles vieram expulsos porque passavam fome no seu país, né? Então, isso aí são os nossos antepassados, aqui 2, 3 gerações atrás, né? Então, a fome, a peste, né, que é morrer de qualquer doença, certo? E a guerra, que hoje, se você olhar proporcionalmente o número de pessoas que morrem em conflitos, ele é irrelevante se você olhar num todo, né? Então, isso é... Agora, por outro lado, né, por outro lado, tem um aspecto que é bem, de certa forma, assustador, né, que é o seguinte, o Harari fala que a questão do domínio dos algoritmos comandando a sociedade, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo, do meu ponto de vista, uma crise das democracias, porque você tem algoritmos de informação e de influência, né, que cria bolhas aí, cada indivíduo é uma bolha que escuta o que quer, né, e vive num mundo customizado, vamos dizer assim, né? Isso está abalando as estruturas sociais e políticas, sobretudo, né? Então, isso é um sério risco, e esse domínio dos algoritmos é algo bastante ameaçador, segundo o Harari, né? Eu tenho lido alguma coisa também de neurociência, né? E aí é uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo assustadora, que é a capacidade do próprio vírus, né? Ele se tornar mais inteligente e cooperar, né? Entre eles. Ou seja, você tem um organismo que é unicelular e ele consegue aprender e se tornar mais inteligente, né? E ameaçar a saúde humana de uma forma muito eficaz, na verdade. Lendo um pouquinho do neurocientista do Damasio, Antônio Damasio, português, ele fala que existe uma origem genética da melhoria e da evolução. E isso, se a gente olhar o vírus Covid, a variante Delta ou a variante Gama que virá, ou a próxima, ela é mais inteligente, mais eficaz, né? E aí tem uma batalha, né, entre a saúde humana e um vírus unicelular que abala toda uma existência, toda uma história, e que no seu gene está contido esse processo de melhoria e de evolução, né? Então, é uma coisa muito interessante, né, que do microcosmo ao macrocosmo, parece que existe um gene que sempre vai puxar para a melhoria e para a evolução e para a eficácia, né? É uma partícula de Deus aí que cada vez mais se torna muito tangível, muito concreto isso, e a gente, ao mesmo tempo, é sujeito, né, e é vítima desse processo humano aí de interação e dialética, vamos dizer assim. É Não bem sei isso. se
Não sei se cobriu um pouco, na verdade o campo é muito extenso, né, Kátia? Mas assim, só para dar uma pincelada do Harari, né, eu acho que essa questão da cooperação é muito importante, né, porque, como eu falei, se hoje a gente tem uma vacina é porque os humanos conseguiram cooperar e eles cooperam, né, sem se conhecer, né, isso é o que o Harari fala desde o início lá do Homo sapiens, né, ou seja, existe um mito compartilhado. E esse mito faz com que eu possa cooperar com você. Vamos dizer assim, existe um mito compartilhado aqui entre nós, nessa live aqui, que é a cátedra, né? Então, isso faz com que a gente coopere, mas a gente acredita que a cátedra é algo que nos une, né? Então, o fato do humano acreditar nesse mito compartilhado faz com que os humanos cooperem eficazmente. Esse é um ponto importante. Tá bom? É impressão minha ou a Kátia congelou? Congelou. O Martins está me escutando? Estou te ouvindo. Bárbara. Agora, eu não sei se ela... Rebeca, eu não sei se ela congelou por causa da minha fala ou por uma questão tecnológica. Congelei. Fiquei assustado aqui agora. Que eu congelei. Emocionadíssima. Então, aqui no chat pediram, por gentileza, para o Martins conceituar para a gente o grupo CBM. Ah, pois não. Perfeito. O Grupo CBM é um projeto que nós criamos alguns anos atrás aqui para enfrentar uma mudança regulatória que chegou no setor de identificação veicular aí com a nova placa Mercosul. E aí o meu companheiro John e o meu companheiro Castilho, que também está nos ouvindo aqui também, nos reunimos e montamos um projeto para um grupo de empresas, de 6 empresas, que eram empresas importantes do setor, mas que elas isoladamente não conseguiriam mais enfrentar isso. E aí nós montamos esse projeto lá no nosso escritório aí em Curitiba e desenhamos as alternativas e as estratégias para poder fazer esse enfrentamento. E, para nossa satisfação, a gente hoje pode dizer que nós somos os líderes do mercado nacional de placas de identificação veicular, graças a esse projeto. Então, é uma união de 6 empresas, algumas paranaenses, outras catarinenses e mais uma gaúcha, que se uniram nesse projeto. Criamos, então, o Grupo CBM, e o Grupo CBM se preparou para enfrentar uma nova realidade desde 2018, dessa nova regulação. E tem atingido seus objetivos, tem trabalhado muito forte para cumprir as suas metas e tem conseguido, felizmente, graças a Deus, tem conseguido atingir suas metas. Atuamos em todo o Brasil hoje, fornecemos as placas veiculares para praticamente todos os estados. Tem alguns estados que, por uma questão regulatória também de processos licitatórios, não estão abertos, mas em 23 estados nós colocamos as placas fabricadas aqui para todos os cidadãos. Já fabricamos centenas de milhares de placas aí de todos esses estados aí. Nosso grupo, só para finalizar, então, hoje nós finalizamos o projeto concentrando em 3 áreas, na área de fabricação de placas veiculares, né, e na área de fabricação de equipamentos para esse setor. Então, nós fabricamos as placas e fabricamos também equipamentos, prensas, hot stamps, aplicadores de bandeira, enfim, tudo que precisa para esse setor a gente fabrica também. E criamos uma outra empresa para administrar a parte de tecnologia que veio junto com essa regulação, que nós chamamos de CBM Tech, e que eu aqui desde sempre coloquei, disse, nós vamos fazer isso, vamos criar esta empresa para ela fazer a tecnologia e aportar todos os sistemas necessários para rodar isso, mas eu sempre disse que a CBM Tech, ela deveria e deverá ser uma incubadora de startups. Isso, obviamente, muito vocacionado pelo que eu vivi e vivo aí na cátedra. Eu sonho de pegar projetos
do Prêmio Osiris Silva e trazer para dentro dessa startup, dessa incubadora, e acelerar alguns projetos aí. Evidentemente, essa pandemia obrigou nós a mudar um pouco as direções aí para que a gente pudesse focar muito mais em algumas necessidades, mas isso continua vivo e o sonho é que a gente possa, daqui a pouco, identificar projetos dentro dessa cesta valiosíssima, maravilhosa, que a gente recebe aí de projetos para o Prêmio Osiris Silva, e quem sabe daqui a pouco começar a acelerar alguns aí dentro dessa nossa incubadora também. Eu quero destacar e lembrar a todos que o Martins, ele é o representante do Dr. Osiris Silva na cátedra, então sempre é uma honra o Dr. Osiris Silva, nosso patrono, né? Então, temos algumas pessoas que já querem interagir, então eu peço que quem quiser fazer pergunta, acho que a gente já vai abrir para pergunta, que a gente já está caminhando para o final, faltam 12 minutos apenas. Então, quem quiser fazer pergunta, eu peço que a gentileza aqui levante a mão para a gente poder organizar. Mas eu sei que teve uma pessoa que já me questionou ali, que foi o John. John? Olá, meus caros. Me ouvem bem? Me ouvem bem? Ouvem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Então, sim. Gente, bom, vocês me conhecem, eu sou um dos membros mais antigos da cátedra, e eu tenho um perfil pessoal muito otimista. Eu sempre digo o seguinte, os fatos, na medida que eles vão acontecendo, eles vão se transformando em história. História vivida é aprendizado, nós temos que aprender com a história. A própria pandemia, então, hoje ela já faz parte da história. E assim sendo, nós temos que aprender alguma coisa com ela. Senão não faz sentido nós termos vivido tudo que nós vivemos, né? Se nós saímos dela do mesmo jeito que nós entramos. Daí vem esse conceito que o Delamere tem levantado da revolução, né? Nós vamos sair dessa pandemia diferente do que entramos. E a gente, obviamente, está pensando aqui, e esse era o contexto desse diálogo de hoje, falar sobre as empresas, né? Aí eu gosto de fazer eu queria fazer uma analogia, eu vou largar essa pergunta aí para o Martins e para o Delamere. Tem dois conceitos que eu acho que impactam nessa história toda aqui, que é o conceito de modernidade e o conceito de globalismo, né? Eu acho que esses dois conceitos acabaram convergindo para maximizar o impacto dessa pandemia. Se a gente pensar, por exemplo, na peste negra, se não me falha a memória, me ajuda aí, Delamere, você que é o cara bom de história, século XIV, né? Se não me falha a memória. Peste. E lá fala-se, tem números aí de 100 a 200 milhões de pessoas que morreram em função da peste negra. Por que isso? Porque não tinha a modernidade que a gente tem hoje. Uma boa parte do impacto que a gente teve da pandemia foi gerada pela modernidade dos aviões, por exemplo, que transportaram os vírus e espalharam pelo mundo, né? E então esse conceito de globalismo, enfim, tudo isso acaba maximizando o impacto disso. Maximizou o impacto, mas também maximizou a nossa capacidade de resposta. Porque nós podemos unir inteligências do globo inteiro para buscar essas soluções e criar até as vacinas, por exemplo, que foram resultado de um esforço enorme, né? Mas onde que eu estou querendo chegar? É que as empresas, e agora trazendo então para dentro do conceito que eu queria levantar aqui, as empresas elas estão percebendo, eu acho que isso, a própria pandemia, ela serviu para sacudir as organizações, elas estão percebendo que essa história de ESG saiu do conceito, né, dessa visão conceitual, saiu para uma visão factual. Elas perceberam que isso faz parte do dia a dia, né? Que eu não posso ter apesar de eu ter um negócio localizado em Joinville, vamos usar a CBM como exemplo, né, Martins? Eu não posso ter um negócio em Joinville pensando em Joinville ou pensando nos estados em que eu forneço. Eu tenho que pensar que o meu negócio se encaixa num globo. Assim como eu impacto o mundo inteiro, eu também sou impactado pelo mundo inteiro, né? E eu acho que as empresas foram sacudidas, elas se aperceberam que elas têm um papel diferente. Elas se aperceberam que, por menor que seja a sua participação, o impacto que elas causam e o impacto que elas recebem é global. Então, eu acho que nesse ponto nós aprendemos muito e as organizações se acordaram para o ESG. Eu queria saber se vocês concordam com essa opinião e se isso faz sentido para vocês. Sem dúvida, John. Isso faz todo sentido. Na verdade, essa globalização, ela traz
essa nova dimensão aí de negócios, e eu acredito que é assim que as coisas vão funcionar daqui para frente. Agora, voltando, então, só pegando essa tua colocação e voltando para aquela temática do ESG que a Kátia nos levantou um pouco antes, com relação ao capitalismo consciente, o que está trazendo, o que está fazendo andar essa onda, né, de ESG no mundo, e eu acho que quem está, de fato, eu só retomei porque eu queria confirmar uma coisa que eu acabei passando lá quando a Kátia falou isso, que o ativismo dos investidores, me parece, hoje, é quem está induzindo, quem está movimentando essa mola. São os investidores que estão hoje estabelecendo os parâmetros e pressionando, né, cutucando as empresas e os governos, empresas que precisam de capital e governos que precisam também se gerenciar isso tudo, né, para que essas empresas e esses governos melhorem as suas governanças, que eles possam melhorar a proteção de recursos naturais, buscar equilíbrio de gênero, gerar com isso tudo rentabilidade associada a esses impactos positivos, né, dessa pressão. Então, eu acho que isso é que tem feito esse movimento global acontecer. Quando você diz que o gestor lá do fundo lá do BlackRock, lá, ele diz que a partir de agora ele só vai alocar recursos para empresas sustentáveis, empresas que apresentem indicadores de sustentabilidade adequados, ele está movimentando o mundo, né, John? Ele não está mais falando para uma plateia que investe na empresa dele. Ele está falando para o mundo, porque quando a BlackRock faz isso, os outros gerenciadores de ativos começam ou têm que fazer isso também. Então, é o que você falou. Isso é global hoje, não existe mais um mecanismo isolado que faz as coisas acontecerem só aqui ou só ali. Isso tudo é absolutamente global. Pegando o gancho que você falou, Martins, ali saiu um editorial do Financial Times em julho, em que ele fala o seguinte: o ativismo de investidores pode ser uma força poderosa. Detentores de títulos e ações estão pressionando empresas e governos globalmente para melhorar a governança, reduzir as emissões de carbono, buscar o equilíbrio de gênero e a diversidade racial, bem como entregar lucros crescentes. Então, esse foi o editorial de julho, uma parte do editorial do Financial Times, que vai bem na linha do que você comentou agora, e que o John também pode comentar, e o Ricardo também, e quem mais quiser participar conosco. Ok. Então, se me permitem, só um complemento aí. John, eu acho que a palavra que sintetiza um pouco o que você coloca é a interdependência que nós temos hoje, né? Então, eu acho que isso fica evidente, né? Essa interdependência de que você não faz nada sem ter um efeito, sem implicar em outros, né? E outros implicarem em você em todos os aspectos, né? Seja no social, seja no ambiental, e a governança, vamos dizer assim, tenta dar uma ordem e uma accountability, né, disso, né, de prestação de contas disso, isso acontecendo, né? Mas eu acho que a palavra-chave aí, John, é a interdependência das coisas, né? Que a gente vê que não tem ninguém hoje que consegue viver isoladamente sem provocar impactos e sem receber impactos de outros, seja eles quais forem, né? A outra coisa que foi o que eu falei no início da minha fala, aqueles 2 pontos, né? Frutos da pandemia, a fragilidade vamos dizer assim, da sociedade como um todo, para aspectos, nesse caso, uma crise sanitária, mas assim, provavelmente nós vamos ter outros fenômenos, possivelmente ambientais, né? Ninguém vai dizer assim, não, a pandemia aconteceu agora só daqui 100 anos. Não, eu tenho certeza que no radar de todas as empresas, né, Martins, já está aí um cenário de algum cataclismo, seja sanitário, seja ambiental, seja até social, né?
Mas, assim, essa questão do risco global e abrangente, assim, que a gente não tinha não via essa ameaça tão presente, agora a gente vai ter uma outra percepção, e aí que a consciência também se expande e começa a olhar mais esses princípios da ESG. E aí, finalmente, eu queria fazer um pequeno comentário que o Martins comentou rapidamente, mas que eu acho que é muito importante. É um pouco a gente desmistificar a ESG, tá? A gente trazer para coisas assim reais, concretas e que aparentemente são simples, mas que numa escala global ela começa a ser muito significativa. Quando o Martins fala assim, olha, nós decidimos a partir da pandemia que nós não vamos demitir ninguém, né? Isso é um ESG fantástico, né? E eu vi muitas empresas falando isso e praticando isso, né? Quando você diz assim, não, a vida dos colaboradores está acima de tudo, e você pratica isso, isso é uma ESG, é uma prova, assim, eloquente e maravilhosa, né? De uma governança humanizada, comprometida, social, né? Então, são coisas que, aparentemente, são pequenos atos, mas que fazem toda a diferença. Então, essa postura é que faz a diferença e que nos mostra uma expansão de consciência. Talvez há 30 anos atrás, se a gente tivesse uma situação parecida, provavelmente a reação dos empresários e de governos e tudo mais, quem está envolvido com a governança, talvez não fosse assim dane-se, né? Não quero saber, que se não é problema meu, tá? Então, a gente tem que ver nesse diapasão, né, de que esse fenômeno, nesse momento, ele gera reações diferentes. Eu acho que essa é a medida e esse é o olhar que a gente tem que ver enquanto evolução, vamos dizer assim, evolução social mesmo, falando aqui do social no seu sentido mais amplo, onde estão o governo, setor privado, setor produtivo, ONGs e tudo mais, né? Mas, assim, pensem as reações que nós vimos agora, ainda de forma incipiente, né? Claro que tem muita gente que aproveitou para demitir, aproveitou para fazer um monte de barbaridades, né? Mas teve muita gente que disse, não, eu vou segurar a onda aqui, eu vou comprar um negócio, eu vou consumir um negócio para ajudar um outro, entendeu? Então, são esses comportamentos que, numa escala ampliada, começam a fazer diferença enquanto expansão de consciência mesmo. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que olhar, e isso, como eu falei, isso não volta a um estágio anterior, não retrocede a uma situação igual ao que era antes, né? Então, assim, tentando, claro que sem ser conclusivo, mas apenas avançando aí, John, um pouco da reflexão, né? A questão da interdependência e da desmistificação da ESG. Ou seja, eu vejo muita gente, muitas empresas se posicionando, né? Não, a gente não demitiu ninguém, a gente ajudou as famílias, a gente se preocupou de fato com os colaboradores, né? Enfim, eu acho que temos aí muitos exemplos bacanas, né? Apesar de todo o lado negro de tudo isso, mas tem muitos comportamentos bacanas que a gente tem que resgatar. Muito bons, né? Que é do micro que acaba impactando, né? O micro, né, Kátia? É o micro que faz a diferença. É o micro, com certeza. A coisa não vem de cima, a coisa vem de baixo, né? Dali do pequeno, do micro. Um exemplo, uma política de inclusão e diversidade que a empresa começa a implementar nos seus processos já faz toda a diferença. Então, as boas práticas das empresas, somando, né, acabam impactando muito, né, nos negócios. Se a gente quiser, vamos dizer assim, sintetizar, a pandemia ela fez um processo de aceleração muito grande em tudo, né? Então... Deixa eu fazer uma colocação em cima dessa palavra que você falou, Kátia, do micro para o macro. Eu colecionei aqui três situações que eu queria colocar aí agora já mais no final aqui.
E uma delas fala, é uma observação que eu queria, é um exemplo que eu queria dar para vocês aí o que nós temos que fazer na prática. Semana passada eu escutei aqui em Santa Catarina uma reportagem da família Schirman, não sei se vocês todos conhecem, aqueles navegadores, assim como a Mir Klink, que dá a volta ao mundo, e ele começou a partir dessa semana a 4ª expedição dele de volta ao mundo. E o tema desse ano era o tema da limpeza dos mares, né? Do foco na despoluição dos mares, aí em função do que ele encontrou aí nas situações. E aí, olha que coisa interessante. Eu ouvindo isso, semana passada aqui, caiu minha ficha. Eu disse, meu Deus, nossa empresa não tem nada a ver com mar, não tem nada a ver com navegação, não tem nada a ver com os oceanos, assim, de forma direta, mas eu ouvindo o Wilfredo Schirman, e eu conheço ele, eu comecei a pensar, como dirigente dessa empresa aqui, o que eu tenho que fazer para ajudar essa situação? Não tenho nada, porque eu não mexo com nada. Está errado, Martins, você tem tudo a ver, porque algumas dessas garrafinhas PET que provavelmente estão flutuando aí pelo mundo podem ter sido lançadas aqui em algum lugar por um funcionário nosso, pelo filho de um funcionário, ou por um parente de um funcionário, e aí comecei a pensar, disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, ou melhor, eu posso fazer alguma coisa, e eu acho que é isso que tem que fazer. Eu não acho que nós vamos resolver a situação nos oceanos, sem dúvida nenhuma, mas isso me levou a uma reflexão e eu vou criar alguma condição, seja uma instrução, ou seja, eu não sei ainda o que, eu vou reunir meus diretores aqui na próxima reunião para poder colocar isso, e eu só queria ilustrar para você como é que a gente pode e deve fazer as coisas. Talvez, e obviamente não vai afetar o planeta isoladamente, mas do micro para o macro, se nós aqui fizermos isso e 2 ou 3 funcionários deixarem de jogar suas garrafinhas, mais outro lá, mais outro acolá, daqui a pouco isto é o que vai fazer a diferença para o nosso planeta também. E aproveitando agora, já que você me deu o microfone aqui, queria colocar mais 2 reflexões nesse sentido aqui, sobre ações aí que vem acontecendo recentes aí. Essa não tão recente, já um pouco mais antiga, mas vai acontecer no ano que vem. A Volkswagen do Brasil, ela anunciou que ela vai implantar regras de emissão de poluentes novas a partir do ano de 2022. E ela está tirando de linha de produção, olha o que ela está fazendo, ela está tirando da linha de produção veículos, não vou dizer seculares, mas veículos assim campeões de venda, como o Gol e outros veículos aí que vendem uma barbaridade, e ela decidiu tirar isso porque ela está mudando. Claro que tem pressão de governo, tem legislação, tem uma série de coisas, poderíamos aí ficar derivando isso, mas eu quero dizer que são movimentações que fazem e que vão fazer a diferença. E para finalizar aqui, eu não sei quantos aqui puderam ou ouviram ou chegaram a essa informação hoje, mas talvez até como homenagem aos nossos diálogos de hoje, viu, Delameia? O governo federal, ele lançou hoje a sua estratégia de desenvolvimento verde lá do Ministério do Desenvolvimento Regional. E serve para quê? Eu até anotei aqui para poder falar para vocês aqui. Isso serve para alinhar obras de infraestrutura pelo país com a agenda sustentável, incluindo critérios socioambientais em editais de obras públicas. Olha que coisa interessante. Ele vai priorizar empresas que já estejam adaptadas à agenda, que vão ter diferencial na disputa pelas obras. Então, vai acontecer o seguinte, não adianta a empresa ser aquela mega, gigantesca empresa poderosa, cheia de dinheiro, cheia de recursos, cheia de máquina, cheia de tecnologia, se ela não tiver focar na sua agenda temas socioambientais. Então, isso vai mudar muito, e hoje o lançamento foi hoje. Então, eu penso, Delameia, que isso daí foi uma homenagem aí ao tema, a temática aí que você tinha sugerido aí para o dia de hoje. Foi uma coincidência, mas uma coisa bacana, né, gente? Legal, Martins. Obrigado por compartilhar aí. Realmente, é uma boa referência aí. O Mário, ele compartilhou no chat, eu vou ler aqui para vocês, que em relação ao desafio global, importante mencionar sobre o relatório Luz,
cuja produção já está na 5ª edição, envolvendo mais de 100 pessoas de 60 organizações, pesquisadores e peritos no desenvolvimento dos assuntos tratados pela Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável. No chat, ele colocou o link para esse relatório, então depois, quem quiser consultar, fique bem à vontade. Então, nós estamos encerrando. Ricardo Martins, por gentileza, as colocações finais? Não, acho que, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Eu acho que são temas assim que nos fazem manter viva a cátedra, né, Rebeca? E essa fluidez, essa diversidade de opiniões e não querer ter razão e ser dono da verdade, né, mas ter um debate efetivamente produtivo e que busca o desenvolvimento de todos. Isso é a essência da cátedra, né? E, enfim, acho que temos que continuar com isso. Só isso, obrigado, tá? E até a próxima. Próxima. Martins, por gentileza. Muito bem, agradeço aí ao Delameia, a Kátia, os demais organizadores aí também pelo convite. E para finalizar, para fechar esse tema do ISG, que eu acho que ele realmente está permeando tudo e vai permear daqui para frente, e vou falar de novo, eu acho que isso não é uma modinha, ele é um processo, não se trata mais de ser ou não ser ESG, né? O que a gente está vendo hoje são empresas pequenas, médias, grandes, que estão em diversos estágios dessa jornada, não é eu estou fazendo isso ou não estou fazendo aquilo. O que acontece é o seguinte, você iniciar essa trilha é o mais importante. O que eu vejo hoje, Delameia, é uma coisa que é um pouco triste de falar, mas as empresas pequenas e médias, elas não têm visão e não são apoiadas para caminhar para seguir esses novos caminhos aí. Por isso, muitas passam e vão passar cada vez mais por dificuldades. Então, eu gostaria de deixar aqui um clamor aqui para que nós da cátedra e as outras pessoas envolvidas aí possam começar a difundir, a divulgar, a orientar empresas, não importa o tamanho, mas principalmente, porque as grandes já têm suas estruturas e elas vão caminhar, elas vão fazer e já estão fazendo. Mas a pequena e a média empresa, a gente não tem nem a vocação, às vezes acha que não tem recurso, e como eu disse, tem situações que você não precisa ter o recurso, basta você definir a estratégia linkada à agenda ESG, e aí você mescla essas duas coisas e faz a coisa acontecer. Então, eu queria clamar aí para todos que possam, que tenham ferramentas e mecanismos para divulgar mais isso. Eu parabenizo aí você, Delameia, que sugeriu, junto, acho que com a Kátia, essa temática, acho que com a Bárbara também, e que cada vez mais a gente possa trazer esses temas, esses assuntos, para que esses públicos possam começar a refletir. Esse nosso bate-papo aqui, como ele está indo para o YouTube, seguramente as pessoas vão acessar, vão buscar e aí vão começar a refletir. Então, eu queria deixar essa mensagem aí de gratidão por essa iniciativa, parabenizar todos vocês e me colocar à disposição aí para quando a gente puder conversar muito mais sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Kátia, só me permite uma última palavra, vou ser bem breve, né? Isso eu vou deixar para a reflexão aqui de vocês que compartilharam esse momento tão bacana hoje, que é o seguinte, a ESG nada mais entre aspas, né, do que a tradução de uma expansão de consciência. É isso. Boa noite. Obrigado. Então, eu vou falar a última palavra. Obrigada, Martins. Obrigada, Delameia. Espera aí que o Martins, agora tem réplica do Martins. Ah, tá. A pergunta que a gente precisa responder aí a partir de agora, com o que a gente deve se importar a partir de agora, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso. Com o que nós devemos nos importar a partir de agora? A gente tem que refletir sobre isso. Então, muito obrigada. Antes de terminarmos em definitivo, eu quero agradecer a presença de todos e informar
que esse diálogo vai estar disponível no YouTube do ISAI, tem lá a playlist da cátedra, que tem todos os outros diálogos também, então é um material riquíssimo de conteúdo, e já quero anunciar que no mês que vem nós teremos o tema Economia Criativa e Empreendedorismo Feminino, no dia 23, com a professora Gina Paladino, que foi a convidada do Daniel, que é também um membro da cátedra. E é isso, gente. Então, já reserve no dia 23, às 19 horas, com a professora Gina Paladino. Eu agradeço a presença de todos vocês. Amanhã vocês podem conferir no YouTube. Obrigada, gente. Parabenizar todos os membros da cátedra pela realização desses diálogos. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigada, tchau, pessoal. Parabéns. Parabéns a vocês todos. Um abraço, tchau.